Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 112. Por dentro da cozinha do Instituto Alok. Bom, e nesse episódio eu recebi o Devan Bhaskar, que é o gestor executivo do Instituto Alok. O Devan é também tio do Alok, ou seja, da família, e já está envolvido na agenda de terceiro setor, sociedade civil, há bastante tempo. É um cara que já passou por algumas ONGs aí do setor, por exemplo, a Vina. Ele conta um pouco da trajetória dele. É uma pessoa que tem bastante rodagem no nosso setor. Que bom, porque está estruturando uma iniciativa, né, de um novo instituto do Alok, né, do DJ. E o que me chamou a atenção, o que me motivou a convidar o Bhaskar aqui para esse papo, é que, olhando o relatório de 2022 do Instituto Alok, me dei conta de que boa parte do recurso que é investido nas iniciativas ali de investimento social do Instituto, boa parte vai para a causa indígena, que é algo muito, muito raro na filantropia brasileira. Então isso me intrigou, assim, queria entender mais por que a causa indígena. E na conversa eu descobri, né, não só o porquê, né, a motivação, mas também os vários projetos artísticos, musicais do Alok com indígenas, com grupos indígenas. Muito interessante. E o Bhaskar fala um pouco mais sobre, né, ser uma causa potente, né, e também as parcerias musicais que têm cunho social. Acho que isso fica bastante evidente aqui na conversa. Então é isso. Receber aí um papo bacana demais e poder perceber, né, que existe sempre a possibilidade da correlação cultura com a área social, com a causa indígena. Olha que interessante. Então é isso. Agradecer demais ao Bhaskar pelo papo. Foi muito bacana. Sem mais delongas, partiu para o papo. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Bom, Devan Bhaskar, cara, que alegria tê-lo aqui. Obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, quem que é o Bhaskar, e também sobre o Instituto Alok. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. O prazer é todo meu. Quando você fez o convite para participar do podcast, eu fiquei satisfeito pelos temas que você colocou, que a gente abordaria. Acho super relevante a gente abordar as questões de impacto, né, das ações socioambientais no país. Então, a alegria é toda minha. Eu sou jornalista de profissão, trabalhei em alguns grandes meios, tipo Correio Brasiliense, Rede Globo de televisão, fiz, enfim, freelancers para vários veículos, me especializei numa cobertura de cultura, depois educação, e aí no início dos anos 90 eu migrei para a área dos direitos humanos, dirigi uma ONG chamada Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Fizemos aí um bom trabalho mudando a ótica da imprensa brasileira sobre como tratava a questão dos direitos da infância, até assim para um público eventualmente mais jovem, nos anos 90, logo depois de promulgada a Constituição de 88, né, a infância pobre brasileira era tratada pela imprensa brasileira como um problema. Era uma época em que a infância pobre era coberta nas páginas policiais, os casos de prostituição infantil, meninos em situação de rua, tudo isso era tratado como um problema, como uma coisa que atrapalhava os comerciantes, sobretudo nas grandes metrópoles, e muitas vezes responsabilizando os pais como se fossem os irresponsáveis que abandonavam seus filhos nas ruas, etc. Ou seja, a imprensa brasileira não tinha, na época, uma ótica de que as crianças têm direitos
e que, na verdade, não existe menino de rua, existe um menino fora da escola, ou seja, um menino está na rua. Quando você vê um menino, uma menina na rua, muitas vezes é porque alguns direitos dessas crianças foram roubados, sobretudo o direito de estar na escola, de viver numa família integrada, onde os pais têm oportunidade de trabalho, de renda. Então, eu e um grupo de jornalistas, aí, sobretudo o Gilberto de Mestai, que já nos deixou, a Âmbar de Barros, e outros jornalistas, a gente criou essa ONG para dialogar com os grandes meios de comunicação num esforço de mudar essa ótica, né? Mudar essa visão. Conseguimos muito bons resultados, logo o noticiário saiu das páginas policiais, ganhou as páginas de educação, de saúde, de política, mesmo de economia. Então, durante 7 para 8 anos, eu dirigi essa agência de notícia dos direitos da infância e, mais tarde, eu fui para uma fundação que trabalha em toda a América Latina, que é a Fundação Navina, ainda hoje atua com grande eficácia no continente, já aí me dedicando a questões de desenvolvimento sustentável como um todo. Então foram bons anos aí dedicados à questão do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, etc. E aí tendo então essa experiência de gestão, né, de organização social, que é muito diferente da experiência de redação de jornal, televisão, né? Em determinado momento, dando um pequeno salto aqui no tempo, agora, quando começou a pandemia, no primeiro mês e meio de pandemia, a gente tinha ali 40, 50 dias de pandemia, o Alok me ligou, revelando que ele tinha esse sonho há muito tempo. Ele vinha fazendo algumas doações, doando cachê de show, ligando para uns amigos. Ele tinha tido uma experiência muito forte na África, e também numa aldeia indígena brasileira. Algumas experiências fortes, existencialmente fortes, né? Depois a gente aprofunda um pouco sobre isso. E ele vinha fazendo, então, algumas doações, construiu uma escola na África, algumas coisas no sertão da Bahia também. Mas ele alimentava o desejo de criar um instituto, de organizar esse investimento social dele, digamos assim, né? A gente está falando aqui de um Alok que tinha, então, aí 27 para 28 anos de idade, né? Um jovem artista, ainda um pouco antes de estourar, mesmo como grande sucesso, ele já vinha trilhando esse caminho. Um cara os fãs conhecem muito bem, um cara de coração muito generoso, uma pessoa de muita empatia, então é muito genuíno nele esse desejo de fazer o mundo um pouco melhor. Ele costuma dizer uma coisa que é muito legal, ele diz que o sucesso ele mede pela capacidade, pelo aumento da capacidade dele de ajudar os outros. Então, quando ele me chamou, revelando esse desejo de organizar melhor o investimento social dele, eu fiquei super honrado, né, super feliz, e aí começamos as nossas conversas sobre o que ele imaginava no Instituto, porque, claro, né, Fábio, eu vinha de uma experiência de terceiro setor, de ativismo em direitos humanos, e mesmo de gestão de ONG, mas era um instituto do Alok, eu não ia chegar assim, bancando uma coisa de eu ter experiência na área e vou dizer o que você precisa fazer. Então, a gente teve conversas muito criativas, muito lúcidas, e que me impressionaram muito, porque eu logo ouvi do Alok que ele gostaria muito de trabalhar com alguns temas que fugiam talvez do que eu pudesse esperar, assim. Então ele falou que gostaria de trabalhar com microcrédito, porque ele acredita que quando as pessoas recebem um incentivo para trabalhar, o Alok é um empreendedor, né? Não é à toa que fez a carreira que fez. E aí ele falou para mim, olha, quando a pessoa... Às vezes a gente tem que entregar o dinheiro a fundo perdido, né? Você tem que fazer doação mesmo, a situação é de emergência, etc. Mas também quando a pessoa recebe um crédito que ela até vai ter que pagar para desenvolver o seu pequeno negócio, etc., ela sente que alguém acreditou nela, né?
não apenas ajudou, mas acreditou, incentivou, né? Então, a LOC logo trouxe esses temas de microcrédito, segurança alimentar, é claro que as questões de preservação de meio ambiente, e aí a gente começou a compor o Instituto, né? Lembro muito claramente de um momento que foi muito legal, em que ele falou assim para mim, a única coisa que me preocupa é que, né, porque aí eu comecei a explicar para ele, né, o funcionamento de um instituto, a necessidade de um conselho, né, as regras legais, né, de um instituto. E ele falou assim para mim, a única preocupação que eu tenha é que quando eu queira apoiar uma coisa mais, de um enfoque mais assistencialista, digamos, mesmo no bom sentido, né, ou seja, ajudar uma pessoa que está precisando de uma operação, ajudar uma pessoa que está precisando de moradia, que eu tenha que passar isso por uma aprovação de conselho, que tem uma burocracia, porque em situações de emergência a gente não pode esperar muito. E aí achei muito legal esse papo, porque ele tem essa pegada, ele gosta de uma organização do investimento social, metas, resultados claros, etc., mas ele não queria perder essa coisa mais do coração mesmo, que é ajudar uma pessoa que está com sede, né? Sem dúvida. Então, É quase como endurecer sem perder a ternura, não é mesmo, Bhaskar? exatamente, sem perder a ternura jamais. E aí, claro, o que nós fizemos foi institucionalizar isso, né, e colocar no próprio estatuto e para o conselho, que essa seria uma linha sempre que a gente preservaria, guardado sempre, né, os princípios de observar a situação, né, seja de uma comunidade, de uma coletividade ou de uma pessoa, fazer, né, as investigações básicas necessárias para saber que está doando bem, mas que a gente iria também assegurar esse espaço para uma assistência imediata, mais direta e tal. Então foi muito legal, porque para minha surpresa, digamos assim, quer dizer, eu já conhecia bem o Alok, conhecia o coração dele, eu sou tio dele, eu sou casado com a irmã do pai dele, que é a fotógrafa Mila Petrillo. Então eu conhecia Alok de criança, não é? Então eu já conhecia assim, essa preocupação existencial dele, do que é a nossa missão de vida, um coração generoso, compassivo, e fiquei muito feliz de ver ele já adulto, começando a fazer um sucesso grande, mas mantendo aquele coração bondoso mesmo, né? Que bacana. Muito legal. Mas aí, então, a nossa conversa ficava entre esses temas, né, os temas mais estratégicos e essa fluidez também do coração na hora de ajudar o outro. E assim nasce o Instituto, né, com esse convite honroso que a Alok me fez. A gente tem, né, procurado, desde o Instituto, esse mesmo coração e a mesma visão estratégica de um empreendedor, como é o Alok. E eu acho que a gente está conseguindo. O Alok costuma dizer que em 2020 o Alok teve 2 filhos. O Ravi nasceu em janeiro e a Raika nasceu em dezembro do mesmo ano de 2020. E o Instituto Alok também nasceu no final do ano de 2020. Então ele costuma dizer que foi o ano em que ele teve 3 filhos, né? Então eu me sinto sempre com o carinho e a responsabilidade de estar cuidando de um filho dele. De vez em quando eu pergunto se ele está satisfeito com esse terceiro filho, e ele está sempre satisfeito, mas sempre querendo mais e querendo elaborar mais as coisas. É muito gratificante trabalhar com ele, é um cara de visão profunda, não parece que entrou na área social agora. Ele, quando se reúne com algumas lideranças dos projetos que a gente apoia, é impressionante. Ele traz ideias novas, ele provoca bem, ele aprende rápido coisas que às vezes ele não conhecia, né, de uma área temática ou de um conceito. É super gratificante mesmo. Que bacana. Obrigado por dividir essa história, essa trajetória, que muita gente não conhece, né? Então é legal trazer esse olhar de quem está mais por dentro aí. E você falou das áreas temáticas, e olhando o relatório anual
do Instituto do ano de 2022, para quem está nos ouvindo, o link aí na descrição, é interessante ver que mais de 60% dos recursos que são doados pelo Instituto estão indo para a área da agenda indígena, que é um tema que a filantropia brasileira não gosta muito de apoiar, não é muito trivial apoiar. Por que dessa prioridade? Muito legal que você pergunta sobre isso. Vou voltar um pouquinho antes de 2022, nesse relatório, onde você pôde observar um fluxo de recursos grande para a área indígena. Bom, primeiro, o Instituto nasceu a partir dessas conversas com a LOC. A gente criou de forma assim para organizar o investimento, né? Nós estabelecemos 3 áreas temáticas. Uma era exatamente o empreendedorismo, apoiar o empreendedorismo, seja com microcrédito, seja formando jovens das periferias em tecnologia, para que tenham a oportunidade de empreender ou de encontrar lugar no mercado de trabalho. Uma outra área era a segurança alimentar, ainda, o que a gente chama na verdade, de gastronomia social, que é um conceito que vai adiante da segurança alimentar. Obviamente, né, nós voltamos, o Brasil voltou a um momento de fome, né, tínhamos saído do mapa da fome, voltamos a ter 30 milhões de pessoas que não sabem se vão comer no dia seguinte, né? Então, a questão da segurança alimentar nos toca muito, né? E uma terceira área, que é uma área de desenvolvimento humano, onde a gente basicamente trabalha muito com educação e saúde. Então, e obviamente que um compromisso superior a tudo, que é o compromisso com as populações mais vulneráveis. A gente está falando aí de criança, a gente está falando de mulher, a gente está falando da população negra e, obviamente, que da população indígena, porque quando você discute, quando você reflete sobre os mais vulneráveis, os indígenas logo aparecem, né? Porque eles sofrem um tipo de racismo que é um racismo da ausência, não é? A população brasileira não olha para os povos indígenas, né? Isso no último ano teve aí uma certa reviravolta. Temos hoje o Ministério dos Povos Indígenas, Célia Chacriabá foi eleita deputada, Sônia Guajajara assumiu o ministério. A população brasileira está um pouco mais antenada com o drama que é a população indígena, que é a vida, né, deles, o massacre que viveram durante, né, desde o chamado descobrimento, que na verdade foi uma conquista, uma invasão, né? Mas, enfim, é um tema, como você disse, para o qual não só a filantropia brasileira não olha, não sei, talvez porque as marcas, as grandes empresas não têm uma sensibilidade para isso, não são um público-alvo como consumidores, enfim, deve haver aí muitas razões, né? Mas a sociedade brasileira como um todo, não só a filantropia, não olha para as populações indígenas. Aí o que aconteceu? Vou contar para vocês uma história que é muito legal. Em 2017 para 2018, o Alok fez uma viagem à aldeia Iauanauá, no Acre, na profundeza da Amazônia mesmo, já quase fronteira com o Peru, um lugar de mata amazônica muito bonita, onde está o Rio Gregório, que é um rio importante na região. O Alok foi passar ali uma semana ou quase 10 dias com o objetivo de uma imersão espiritual. Tá? Resumindo um pouco a história, uma certa noite, ouvindo os cantos dos Iauanauás, os Inauás têm um canto muito bonito, as mulheres têm uma voz que é de outro mundo, quando elas cantam, sobretudo ali na floresta, parece que a voz delas nunca termina, parece que vão para as estrelas, assim. E aí ele estava, então, numa dessas noites, né, ouvindo esses cantos e teve esse insight, digamos, de que enquanto ele fazia música, claro, para alegrar as pessoas, para divertir as pessoas, né, porque um DJ é um cara que gosta de animar a festa, né, é um animador de festa, né,
Então, mas ele se tocou de uma coisa assim, que enquanto ele fazia música para entreter e também para alcançar, né, o top 5, né, nas músicas mais ouvidas, etc., os Yawanawás tocavam e cantavam para curar as pessoas, como ele foi para lá em busca de uma cura pessoal, de uma imersão espiritual, para curar as pessoas, para curar o planeta, os outros seres humanos, para proteger a floresta. E ele ficou com aquilo no coração, né? A intenção do canto dos Yawanawás. Aí, quando passaram-se aí 2 anos e pouco, Alok foi convidado pela Garena, que é uma das maiores empresas desenvolvedoras de game do mundo. A Garena é a criadora do Free Fire, que é o game mais jogado no mundo, porque é um game, eu não sou bom de game, mas eu conheço a história, é um game que você pode jogar em qualquer celular. Você não precisa ter um super celular ou um laptop especial ou uma coisa assim. Então, nas periferias do país e nas aldeias indígenas também, ele é muito jogado, o Free Fire. Já é uma média de 500 milhões de jogadores mês. Uau! No mundo inteiro. Tá? Então, assim, é um jogo que é um dos expoentes dessa indústria do game, que hoje é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Muito bem, a Alok foi convidado por essa empresa, cuja sede está em Singapura, para ser um avatar no game Free Fire. Muito bem, estão ali criando o game, tendo as primeiras conversas, etc., quando um dos desenvolvedores pergunta a ele que poder ele gostaria que o avatar dele tivesse dentro do game. Né? Porque todo avatar tem ali seu superpoder. Uhum. Aí, nesse momento, ele se conecta com aquele insight que ele teve na aldeia Yawanawá e fala que gostaria de ter o poder da cura. E aí o pessoal da Garena desenvolveu toda uma dinâmica no jogo, onde, dentro ali do contexto do jogo, é um jogo de sobrevivência e tal, mas você pode curar as pessoas que estão jogando com você, né, recarregando bateria, dando mais vida e etc., e eventualmente você pode até curar o adversário para o jogo não parar. A Alok costuma dizer que não por causa dele, mas por causa dessa sacada da cura, a Garena depois fez convites a outras celebridades, Cristiano Ronaldo e outras, para também tornarem-se avatar, e até hoje o Alok é o mais jogado, e há pouco tempo até o game teve um upgrade com design de povos indígenas, com auxílio de alguns designers indígenas na criação de umas skins novas, etc. Muito bem. Além da questão da cura, a Alok, vamos dizer assim, se exigiu no contrato com a empresa que os direitos econômicos dele sobre o jogo, ele renunciava ali em contrato os direitos dele, para que todo recurso que coubesse a ele fosse, então, doado para a fundação do Instituto Alok, que viria a ser fundado ainda. Né? Então, os recursos financeiros do Instituto Alok, a gente está falando de cerca de 35 milhões de reais, nascem daí, dos direitos, da renúncia do Alok a esses direitos com o game Free Fire. Tá? 35 milhões foi o recurso que iniciou o Instituto. Exatamente. Tá? Isso no final de 2020, ou seja, a gente vamos completar 3 anos de vida agora. Então você já tinha aí essa conexão com os povos indígenas. Desse recurso aqui, abrindo um parêntese, a Alok também em contrato pediu que uma parte fosse para investimentos sociais na África e outra parte para investimentos sociais na Índia. Por quê? Porque o game é jogado no mundo inteiro. E esse recurso era fruto de uma ação global dele, de uma atividade artística, digamos global. Então ele gostaria, né, ele expressou que gostaria de
de doar parte para outras partes, né, pobres e vulneráveis do mundo. Uma desses lugares, então, foi a África, onde ele tinha tido uma experiência existencial muito forte anos atrás. Ele foi levado à África por uma organização humanitária brasileira, isso bem antes do Instituto, que a organização chama-se Fraternidade Sem Fronteiras. Ele foi à África e tem aí no YouTube alguns vídeos famosos de encontro dele com crianças africanas, com uma senhora africana que naquele momento vivia uma tal situação de miséria que ela vivia com um pano amarrado na barriga, apertando o estômago para não sentir fome. E isso foi uma experiência muito forte para Locke, onde ele questionou a existência de Deus, e é um vídeo muito tocante. As pessoas, se colocarem no YouTube a Locke na África, vão poder ver esse momento muito tocante da vida dele. Então ele queria, na África o game não é jogado, né? Ali o game não é uma realidade, mas ele queria devolver à África um pouco daquilo que ele estava ganhando, porque aquele encontro na África foi quem desenvolveu nele um espírito filantrópico. Foi ali que ele se tocou de que ele precisava compartilhar a vida dele com os mais vulneráveis, e não apenas pensar no sucesso para poder ter casa, carros e essas coisas, né? E na Índia, também por ser um país de grande vulnerabilidade social, mas na Índia, sim, se joga muito Free Fire. Então, ele também gostaria de compartilhar alguma coisa com o povo indiano. Um parêntese aqui curioso, mas na Índia aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu fui à Índia no início desse ano visitar os projetos apoiados pelo Alok lá. E quando eu estava com as crianças e com os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e mostrava alguns vídeos de shows do Alok, acontecia uma excitação que eu não entendia direito. E de repente eu fui perceber que eles tinham o Alok como um avatar do game. Eles não viam o Alok como um ser humano, como um DJ ser humano que existisse de fato. Para eles era um desenho do game. Foi ali que eles ligaram os pontos. Aí eles ligaram os pontos e isso causava uma emoção muito grande. Foi super bonito. Então, enfim, por essas várias razões, né, a Locke resolveu investir algumas coisas, algum recurso na África, algum recurso na Índia e 80% do recurso no Brasil. E esses projetos na África e na Índia foram doações diretas do Alok como pessoa física. O que o Instituto faz é monitorar esses projetos, acompanhar, ter um intercâmbio de aprendizado, mas esses recursos nem chegaram a entrar para o Brasil, para o Instituto, já foram transferidos diretamente para as ONGs da África e da Índia. Muito bem. E aí tinha rolado, então, essa coisa do game com os indígenas, o poder da cura e etc. E quando foi, então, na metade de 2021, me lembro muito bem desse dia, o Alok me ligou e falou, eu estou querendo gravar um álbum, que vai ser o primeiro álbum da minha carreira, porque hoje em dia você não grava um álbum, né, Fábio? Uhum. Você vai lançando músicas, né? Então são poucos artistas que gravam álbuns, né? Sobretudo na nova geração, na música eletrônica. Então ele falou para mim, eu quero gravar o primeiro álbum da minha carreira e quero gravar com alguns grupos indígenas. Que legal. E perguntou o que eu achava. Eu falei, eu acho lindo, vamos em frente, vamos junto e tal. Coloquei para ele que aquilo podia ter uma importância, porque ele falou, né, eu quero gravar com todos os direitos para os indígenas como uma ação social mesmo. Quero que isso seja um trabalho do Instituto com o objetivo de contribuir para que a população brasileira conheça a beleza da música indígena, a beleza da cosmovisão indígena
para, quem sabe, começar a olhar para os povos indígenas de outra forma, né? Porque uma maneira de você se apaixonar por uma outra cultura é através das artes, né? Da pintura, da moda, do cinema, da música, né? Então a gente tem essa convicção de que através das artes e da música em específico, a população brasileira pode ter um outro olhar. Aí eu fiquei super entusiasmado, falei, pô, estamos juntos, vamos fazer, é um mundo né, distinto, a gente vai ter que aprender a dialogar com os povos indígenas, né? A gente não está com eles todo dia. Aí ele riu e falou, só que a gente não vai ter muito tempo, não. Eu quero entrar em estúdio daqui a um mês. Esse é o Alok, né? Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Aí ele perguntou, você acha que é loucura? Eu falei, eu acho que é um pouco loucura, mas isso é que é bom, vamos nessa. A gente gosta, né, de um pouco de loucura mesmo, né, da ousadia, né, da loucura no sentido da ousadia. Bom, um mês depois, a Alok entrou numa imersão num estúdio em Minas Gerais, no interior de Minas, num estúdio muito bonito, nas montanhas, com... Sonastério? O Sonastério, exatamente. Muito bom. Onde Milton Nascimento e outros grandes artistas já gravaram, e a galera que faz a gestão do Sonastério, os donos, são pessoas de doces, também com um trabalho social legal. Então, nós fomos para o monastério, para o Sonastério, e ali foram 40 dias de imersão do Alok com 7 etnias distintas. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão aqui ouvindo esse papo, o Alok não pediu para esses povos indígenas que mandassem músicas antes para ele ouvir, nada disso. Ele foi cru para o estúdio, tá? Então, esses grupos indígenas iam chegando, e cada grupo indígena que chegava, ele passava 4 dias com um, 4 dias com outro, alguns dias com 2 ou 3 grupos juntos. A gente, sempre que um grupo chegava, a gente tinha ali um ritual, uma fogueira de noite, onde esses grupos cantavam e tocavam. Então, foi ali na noite, na fogueira, que o Alok começa, né? Ele já tinha ouvido esses grupos aí em algumas canções que eles têm, às vezes, no YouTube, mas normalmente eram mal gravadas, né? Então, ali na noite, ouvindo na fogueira, o Alok foi sentindo a música indígena, escolhendo as músicas com as quais ele gostaria de fazer uma colaboração. Então, esse álbum vai sair no início do ano agora, aí para fevereiro ou março, no máximo. É um álbum chamado O Futuro é Ancestral, que é toda uma ideia mesmo, né, de que para que a gente construa o futuro melhor que todos nós queremos, é preciso saber ouvir e inserir na nossa cultura a sabedoria ancestral. E, claro, né, ele traz a pegada eletrônica, etc. Mas é um álbum muito distinto de uma coisa assim. A Alok pegou umas músicas indígenas e jogou uma pegada eletrônica. É muito distinto. Ele entrou no estúdio com os indígenas, criaram juntos, e vai sair um álbum muito, muito bonito. E também vai sair um documentário muito forte, muito mágico, feito pela Maria Faria Filmes, que é uma das maiores produtoras de cinema no Brasil, ganhadora de Oscar, etc. Então vem aí um álbum muito bonito e um documentário, ambos com o nome O Futuro Ancestral, que são muito legais. E, ao mesmo tempo, a gente aqui pelo Instituto cuidou para que com essas 7 etnias a gente também tivesse algum projeto nas aldeias deles, tá? Projeto aí já mais social ou socioambiental, e gravamos mais 7 álbuns sem o Alok, só com as músicas indígenas. Como registro do trabalho deles próprios. Exatamente. E aí, nosso objetivo aí é deixar um legado, isso chama-se Coleção Som Nativo, que vai ser lançado também agora no ano que vem, e o nosso objetivo é, ao longo do tempo, ao longo dos anos, e tendo condições de gravar mais e mais álbuns indígenas, para deixar esse legado de um acervo bem gravado, em estúdio profissional. E a música indígena é maravilhosa, porque nós temos indígenas do sul ao norte do país. As pessoas às vezes não sabem, mas
Existem índios, grupos indígenas no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Não é só a Amazônia, ou Cerrado, ou Minas Gerais, ou o Nordeste. E cada grupo desse vem com uma pegada musical muito diferente. O pessoal do Nordeste, de Beira de Mar, de Beira de Rio São Francisco, tem uma música muito diferente dos grupos indígenas da Amazônia. Então é uma variedade musical e de letras e expressão que é muito bonita. E a gente está vivendo, pela Unesco, a década internacional das línguas indígenas, de 2022 a 2032. Então, um sonho nosso é, ao longo dessa década, gravar quantos álbuns sejam possíveis. Estamos buscando parceiros para estar com a gente nessa empreitada, mas para deixar um bom legado, quem sabe a gente chega no final da década com 100 álbuns gravados e um acervo assim, legal. Então, a partir desse momento, a gente continuou apoiando projetos na área de empreendedorismo, de segurança alimentar, de educação e de saúde, não baixamos a bola nessas áreas, mas foi aí 1 ano e meio de dedicação e investimento financeiro muito forte nos projetos indígenas, nas aldeias, com esses álbuns. Então, por isso, você pôde observar no nosso relatório anual, que a gente publica com toda a transparência no nosso site, onde vai o dinheiro, que impacto a gente está gerando nos projetos. Então, você pôde ali observar que o ano de 2022 foi um ano de muito investimento com os povos indígenas. Mas isso, quer dizer, percentualmente, quando você vê o gráfico ali de uma pizza, então você vai ter, sei lá, 60% de investimento na área indígena, também foi um aumento do recurso investido. Então, não quer dizer que a gente deixou a população negra, os jovens, a criança de lado. Mantivemos o mesmo pique, mas demos ali um gás, um incremento nesse ano de parte de 21 e o ano de 1922. Fizemos um incremento muito grande. E tem uma coisa que, para encerrar um pouco essa questão indígena, tem uma coisa que nos deixa muito feliz. A gente tem tido demonstrações enormes de como a sociedade brasileira começa a olhar de forma diferente, né? E isso, obviamente, não é fruto do nosso trabalho de um ano, são décadas e décadas de ativismo pelos indígenas, de muitos atores sociais importantes, inclusive outros artistas, mas a gente sente que está trazendo uma contribuição, até porque o Alok chega num outro tipo de público, numa juventude, e o Alok tem essa característica, ele fala para o jovem, para a criança, para todas as classes sociais, fala para os avós e para os pais das crianças. O Alok é um artista de público muito diversificado, tanto que ele grava com a galera do funk, a galera do sertanejo e tal. E aí aconteceu um episódio muito legal, que foi assim, na prova do Enem do ano passado, a redação foi sobre questão indígena. Era um enunciado assim, mais genérico e os jovens tinham que desenvolver. Depois da prova do Enem, explodiram postagens da galera dizendo coisas como: nunca imaginei que eu ia poder citar o Alok numa prova tipo vestibular. Que curioso, hein? Ou seja, né, teve uma galera que passou a entender que existe um povo indígena, isso e aquilo, a partir, né, da divulgação desse trabalho que a Alok estava fazendo. Isso nos deixa muito feliz mesmo. O alcance, né, acaba sendo, por um lado, que vocês nem imaginavam. Muito interessante isso, Bhaskar. E assim, agradecer muito a generosidade por você dividir essa história, essas várias histórias conosco. A gente já está avançando aqui no nosso tempo, mas antes da gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou que a luta indígena, ela vem de décadas e que outros artistas também se empenharam nela. E aí a minha pergunta é: por que tão poucos artistas? Se a gente olhar o conjunto amplo de artistas no Brasil, são poucos, é uma minoria que ainda faz um trabalho nessa linha
de social, de se engajar em temas? Por que você acha que são ainda poucos que fazem isso? Olha, eu não tenho certeza, Fábio, se são tão poucos, tá? Eu acho que pode ser sempre mais, tá? Mas é quase rotineiro a gente encontrar com outros artistas que compartilham com a gente. Olha, eu dou para a Ação da Cidadania contra a Fome, eu dou para o trabalho do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, ou eu aqui no Nordeste dou para uma creche. Porque tem uma coisa que é legal, que também é legítimo, de às vezes não quererem divulgar, né? São artistas que às vezes não têm um instituto, né? Ou que não tiveram a oportunidade de levantar um recurso mais substancial para criar um instituto, uma estrutura assim, de investimento, mas tem muita gente fazendo coisas, sendo solidária, sabe? E alguns deles não gostam de divulgar isso, fazem mais eventualmente, até por condições financeiras mesmo, né? Nem todos os artistas têm um sucesso amplo, mas eu acho que é maior do que a gente pensa. Na área indígena mesmo, né? Milton Nascimento, Maria Gadu, há muitos anos já, a Marlui Miranda faz coisas lindas de divulgação da música indígena. Então, claro, né, não é talvez a maioria, mas a gente vai encontrando não só artistas da música, mas atores, gente do teatro, do cinema, da televisão, que vão contribuindo, colocando suas imagens a serviço de campanhas de conscientização, de campanhas de arrecadação. Eu acho que rola uma coisa legal, acho que rola um compromisso legal, talvez pudesse ser maior. Eu acho que falta ao Brasil como um todo, não só a área artística, o que a gente poderia chamar de uma cultura de doação, né? As pessoas, talvez por ser uma democracia ainda muito jovem, as pessoas às vezes acham que você paga o imposto e isso te dá o direito de apenas esperar que o governo resolva os problemas. E numa democracia é diferente. Numa democracia, você passa a ter o dever e o direito de contribuir para o jogo social, para o tecido social, né? Inclusive pagando seu imposto, mas não só isso. A democracia te dá o direito de participar, né? Tanto que a Constituição de 88 regulamentou muito a existência das ONGs e etc. Mas falta ainda no Brasil a cultura nos milionários, nos grandes empresários, nas famílias mais abastadas, de compartilhar, né? E em alguns casos, por algumas razões, as pessoas também preferem não tornar isso público, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando o Ayrton Senna fez a passagem, quando faleceu, e a irmã dele, a Viviane Senna, criou o Instituto Ayrton Senna, foi que nós brasileiros começamos a saber quanto apoio social o Ayrton fazia, tá? Porque preferia manter no anonimato. Então, acho que tem as duas coisas, o anonimato e também essa falta de cultura de doação, que é uma coisa que ainda pode crescer muito mesmo no Brasil. Legal, Bhaskar. Legal levantar esses pontos. Obrigado, viu, por dividir. E para fechar, queria que você fizesse aí o merchan final, divulgasse o trabalho do Instituto, enfim, mensagem final que você queira trazer para a gente. As pessoas que querem acompanhar a gente mais de perto, a gente tem uma página de Instagram bastante ativa, quase todo dia a gente tem história nova para contar dos projetos que a gente apoia, de personagens dos projetos que a gente apoia, né? Só ir ali no @Instituto Alok. No nosso website, a gente faz questão de detalhar todos os projetos que a gente apoia. É um website muito amigável, mas muito quase detalhista em manter atualizados os avanços dos nossos projetos. Publicamos os nossos relatórios anuais com os principais impactos e investimentos. Assim, temos o desejo de estar inspirando atitudes positivas em outras pessoas. Temos o desejo de contribuir, né, muito humilde e modestamente, de contribuir para uma outra realidade social no Brasil. Vamos fazendo a nossa parte. Nós somos um instituto de um jovem artista, né? Não somos
uma empresa enorme, não somos um super banco, nem nada disso. Então, a gente está sempre convidando outras pessoas físicas, empresários, marcas, para que venham com a gente em parceria, porque a gente não constrói um país, a gente não fortalece o tecido social com ações isoladas de um instituto, de uma ONG e tal. Então, a gente precisa trabalhar em colaboração, em parceria. A gente não tem aquela fissura de falar, esse é o meu projeto. Não. Quando a gente tem 3, 4 parceiros juntos, aí a gente celebra ainda mais. Agora mesmo, a gente fez no Rio de Janeiro, a LOC fez há pouco tempo o show do século no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? Naquele mesmo dia, a gente inaugurou, só para dar um exemplo, aqui no Complexo do Alemão, a gente inaugurou um projeto chamado Luz na Saúde, onde em 10 dias, em uma semana, na verdade, nós atendemos 2.500 mulheres em aspectos de saúde, tais como prevenção de câncer de colo de útero, incontinência urinária, mamografias. A gente ajudou ali a diminuir a fila do SUS. E esse foi um projeto, por exemplo, de muito grande impacto, né? Foram 2.500 mulheres atendidas com médicos de alto nível, tecnologia médica de alto nível, e a gente teve apoio de uma empresa de produtos médicos, que é a GasLife Brasil, da Laser Fotona, da Secretaria de Saúde. Então, a gente sempre gosta, quando a gente pode estar ali, ONG, instituto, empresário, o Estado, quando a gente pode estar junto, a gente sempre vai muito mais longe. Então, esse é um convite que eu deixo aqui para que pessoas, né, pessoas que tenham, às vezes, acham que tem pouco para contribuir, mas não há pouco, e para as grandes empresas chegarem junto, nos conectar, para a gente fazer coisas juntos, né? Porque tem que ser junto mesmo, sozinho não dá certo, sozinho não tem graça. Não é que sozinho não tem dinheiro suficiente, é que sozinho não tem graça e não tem o mesmo impacto. Então, fica esse convite aí para vocês conhecerem melhor a gente através das redes sociais, para que vocês saibam, né, desse aspecto da vida, né, do Alok, para quem é fã dele. Muita gente é fã dele, às vezes não gosta muito de música eletrônica, outros são fãs da pessoa e da música eletrônica, mas enfim, hoje ele é o artista brasileiro mais ouvido no mundo, então vale a pena conhecer esse aspecto, né, da caminhada dele como cidadão brasileiro, assim, nessa questão do investimento social. Acho que todo mundo vai se sentir feliz de conhecer essa pegada, essa faceta do Alok. Então, fica aí o convite. E eu que agradeço, Fábio, aqui pela oportunidade de compartilhar os nossos sentimentos e as nossas metas. Devan Bhaskar, obrigado, viu, cara? Adorei o papo e adorei conhecer um pouco mais da trajetória do Alok e esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Obrigado a você, desejo todo sucesso para você, para o seu podcast, para todo mundo que está nos ouvindo, muita paz, muito amor, muita saúde para todo mundo. Bom, e antes de sair correndo aqui, antes de terminar o episódio, deixo a minha dica de podcast, né? Essa semana eu vou indicar um podcast do Cortella, com o filho dele, chama Grande Fúria do Mundo, link na descrição, e em especial, porque tem tudo a ver com o tema aqui que a gente tratou nesse episódio nosso que está terminando, um episódio dele sobre espiritualidade. Achei bem legal a abordagem, a maneira como eles trataram do tema. Então, fica a dica, link aí na descrição. Valeu, abraços! Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar.